Jesus, ele nos ensina como não ter uma vida arruinada. E nós vamos ver nessa noite dois segredos de Jesus. Primeiro, ouça as palavras que Jesus disse. Jesus é claro em afirmar que aquele que ouve as suas palavras é aquele que constrói a sua casa sobre um firme alicerce. É aquela pessoa que é sensata. E a palavra diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Que rocha é essa? A rocha é Jesus. Então, quando você constrói a sua casa no alicerce que é Jesus, que a rocha é Jesus, pode vir o que for contra a sua vida. A palavra diz assim, ó: e vindo uma grande vala, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Em Lucas 6, 47, 48, nos diz isso. Ouvir a palavra de Deus é muito mais do que o simples ato de escutar. Então nós temos que aprender a ouvir, não somente escutar. Qual a diferença, pastora? Quando a gente escuta ali naquela hora, mas passou 10 minutos depois, já esqueceu o que você ouviu, o que você escutou. Mas se você ouvir, você vai guardar no seu coração aquela palavra, você vai praticar aquela palavra, você vai obedecer a Jesus, cumprindo o que ele mandou você fazer, você vai meditar na palavra de Deus. Essa é a grande diferença de ouvir e escutar. Quando você ouve, você medita na palavra dele. Amém? Então, quando você ouve, é muito mais do que só escutar. Quando você ouve, você procura estudar a palavra, você procura meditar na palavra. Vai muito além do simples ato de ouvir. Senta aqui. Jesus, ele nos ensina como não ter uma vida arruinada. E nós vamos ver nessa noite dois segredos de Jesus. Primeiro, ouça as palavras que Jesus disse. Jesus é claro em afirmar que aquele que ouve as suas palavras é aquele que constrói a sua casa sobre um firme alicerce. É aquela pessoa que é sensata. E a palavra diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Que rocha é essa? A rocha é Jesus. Então, quando você constrói a sua casa no alicerce que é Jesus, que a rocha é Jesus, pode vir o que for contra a sua vida. A palavra diz assim, ó: e vindo uma grande vala, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Em Lucas 6, 47, 48, nos diz isso. Ouvir a palavra de Deus é muito mais do que o simples ato de escutar. Então nós temos que aprender a ouvir, não somente escutar. Qual a diferença, pastora? Quando a gente escuta,
a gente escuta ali naquela hora, mas passou 10 minutos depois, já esqueceu o que você ouviu, o que você escutou. Mas se você ouvir, você vai guardar no seu coração aquela palavra, você vai praticar aquela palavra, você vai obedecer a Jesus, cumprindo o que Ele mandou você fazer, você vai meditar na palavra de Deus. Essa é a grande diferença de ouvir e escutar. Quando você ouve, você medita na palavra dele. Amém? Então, quando você ouve, é muito mais do que só escutar. Quando você ouve, você procura estudar a palavra, você procura meditar na palavra. Vai muito além do simples ato de ouvir. Senta aqui. Jesus, ele nos ensina como não ter uma vida arruinada. E nós vamos ver nessa noite 2 segredos de Jesus. Primeiro, ouça as palavras que Jesus disse. Jesus é claro em afirmar que aquele que ouve as suas palavras é aquele que constrói a sua casa sobre um firme alicerce. É aquela pessoa que é sensata. E a palavra diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras